Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito e da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Oremos. Pai querido, te louvamos pela leitura da tua palavra, te louvamos porque podemos, neste tempo agora, estudá-la. Pedimos que o Espírito do Senhor nos dê entendimento e sabedoria, de modo que possamos compreender a tua palavra e, compreendendo-a, possamos praticá-la para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos falando do tema geral desses 6 versículos, andando em humildade, e dentro desse tema geral temos subdividido ele em algumas partes. A primeira parte que nós falamos semana passada, no versículo 1, é a chamada para essa valiosa caminhada. Nós estamos andando na humildade, então é uma caminhada e essa caminhada é valiosa, e nós temos um chamado para isso. O versículo 4 diz, que nós devemos viver de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. Então, nós falamos sobre isso. Essa caminhada cristã, ela é uma vocação de Deus para nós. E agora nós vamos olhar as características dessa valiosa caminhada, versículos 2 e 3, que diz: com toda a humildade, com longanimidade, suportando uns aos outros, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo aqui nos dá 5 elementos essenciais para uma vida cristã fiel. 5 atitudes que demonstram o que é caminhar dignamente na chamada que o Senhor nos deu. Como é que ela se baseia? Como é que se baseia essa caminhada? Paulo nos dá essas características. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um homem muito sábio, muito inteligente, uma pessoa muito bem preparada, muito culto. Então, Paulo, ele não sai escrevendo a esmo, Paulo não sai escrevendo à toa, qualquer coisa que vem na cabeça dele. Então, quando ele faz essas 5 características, ela é uma progressão. Paulo vai progredindo no assunto. E começa com e vai até ele concluir aquela ideia. E se você lê o apóstolo Paulo, ele tem essa característica. Isso é parte do seu livro. Paulo era um homem letrado, era um homem bem preparado, então, e ainda mais dirigido pelo Espírito do Senhor, neste caso aqui, os seus escritos, títulos. Mas então Paulo, ele não sai atirando de qualquer maneira. Ele tem um objetivo e ele vai caminhar nesse objetivo. E ele então começa com essas características, levando a uma progressão que esse deve ser a nossa vida, a vida de um cristão. E ele começa com toda humildade. A palavra para humildade, no grego, ela de fato significa literalmente pensar ou julgar humildemente. É ser, como Jesus disse, humilde de espírito. É interessante que no período que Paulo viveu, período que Jesus viveu, onde os romanos dominavam e os gregos tinham a filosofia da época, tanto para os gregos quanto para os romanos, não existia essa palavra humildade. Essa palavra não fazia parte do vocabulário deles. Eles não usavam esta palavra, uma palavra totalmente inexistente para eles. Esse conceito, na verdade, era estranho às pessoas daquela época, e não só estranho. Para a maneira de pensar de alguns deles, na verdade, esse termo ele chegava a ser repugnante. Os gregos e os romanos não tinham um termo para definir
humildade, porque eles não eram pessoas que entendiam que a humildade era uma característica boa. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ao usar isso, até quando Jesus usou, por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, foi um choque, porque eles não estavam acostumados a esse tipo de palavra ou conceito de humildade. Então, esse termo grego para humildade foi cunhado pelos próprios cristãos, talvez pelo próprio Paulo, para descrever essa qualidade. Não tinha nenhuma outra palavra disponível, então Paulo, de fato, talvez ele mesmo tenha criado um grupo de cristãos que tenha definido por essa palavra. E essa característica, então, descreve uma pessoa que foge do orgulho, que não quer autossatisfação. Então, na verdade, humildade é uma virtude cristã fundamental. Não podemos começar a agradar a Deus, irmãos, sem humildade. Como o Senhor não podia agradar o Pai, o Senhor Jesus não podia agradar o Pai sem ser humilde, porque Paulo diz lá em Filipenses que ele se esvaziou, assumindo forma de servo, e se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Já citei aqui, vou repetir, quando Jesus começa o Sermão da Montanha, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes. Ou seja, a humildade ela é uma característica fundamental, ela é o fundamento para a nossa caminhada cristã. Não podemos fazer uma caminhada cristã sem humildade. Devemos, então, começar com a humildade. Porque a humildade, irmãos, ela é o oposto do orgulho. O orgulho é o que o mundo prega. O orgulho é o que a sociedade quer que tenhamos. As pessoas dizem: procure o seu lugar ao sol. Apareça. As pessoas precisam te ver, as pessoas precisam saber quem você é. Jesus, ao contrário, vai falar: não, você não deve procurar a autossatisfação. Você deve procurar a glória de Deus. Você deve procurar ajudar o próximo. Você deve olhar para o próximo e considerá-lo superior a você, como Paulo fala em Filipenses. Então veja como é totalmente diferente do que o mundo ensina. E o filho foi obediente e perfeito, e humilde, ele mesmo vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus veio ao mundo como filho de Deus. Imagina, irmãos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o governante sobre todas as coisas, ele condescendentemente veio ao mundo. Como é que ele veio? Ele apareceu numa luz brilhante com carruagens e tudo mais, e todos adorando e fazendo uma grande celebração, e tapetes vermelhos para ele na sua chegada. E ele nasceu num palácio de ouro, num berço confortável. Foi assim o nascimento de Jesus? Foi assim que Jesus veio ao mundo? Não! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio ao mundo, o Filho de Deus, nasceu num estábulo, cresceu numa família de camponeses, não tinha nenhum imóvel de propriedade dele, exceto alguns artigos de vestuário. Foi enterrado em um túmulo emprestado. E a qualquer momento você poderia ter exercido suas prerrogativas divinas, sua glória, mas em obediência e humildade ele se recusou a fazer. Ele andou humildemente. Ele viveu entre as pessoas mais simples. Ele não buscou a sua própria glória. Ele teve 12 seguidores totalmente imperfeitos, homens difíceis. Mas ele nos dá o exemplo.
Então, a humildade, irmãos, é o cerne do caráter cristão. Mas nenhuma virtude é mais estranha para os caminhos do mundo do que ser humilde. Porque o mundo exalta o orgulho e não a humildade. Ao longo da história, irmãos, esse mundo governado por Satanás, o príncipe deste mundo, tem evitado a humildade e tem sido, na verdade, orgulhosa. Na verdade, para muitos, a humildade é vista como uma fraqueza, como impotência, como algo ignóbil, como algo que deve ser desprezado. As pessoas têm orgulho dos seus empregos, dos seus filhos, das suas realizações e assim por diante. A sociedade gosta de reconhecer e elogiar aqueles que realizam algo excepcional. A ostentação, a vanglória, a exaltação, as ações do mundo, é assim que o mundo vive. Infelizmente, irmãos, muitas vezes, essa realidade do mundo se reflete nele. Essa perspectiva do padrão mundano, de construção de programas e organizações como o mundo, de prêmios, de troféus, de reconhecimento público. Na verdade, não é assim que o crente vive. O evangelho não é para nos promover. A marca do evangelho é a humildade. O evangelho não é para nossa autoexaltação, mas é para a glória de Deus. Jesus disse aos seus discípulos, ele fala, vocês não passam de servos inúteis, porque só fizeram o que eu mandei. E eu pensando nisso, descobri que eu ainda não cheguei na categoria de servo inútil. Eu ainda não faço tudo o que ele manda. Então, eu ainda não cheguei nem na categoria de servo inútil. Então, minha luta ainda é para chegar na categoria de servo inútil. Eu ainda não cheguei. Só fazer o que ele manda. Então, na verdade, irmãos, nós temos que ser humildes. Humilde de espírito. Só não pode chegar e falar assim, eu me orgulho da minha humildade, né? E aí não funciona, né? Você tem que ser humilde para com o Senhor. É Ele quem deve ter isso na sua vida. É interessante, irmãos, que o primeiro pecado foi o orgulho. Satanás se tornou orgulhoso. E através disso ele quer levar o homem a isso também. E nós devemos, na verdade, irmãos, não ser como o Senhor Jesus. Humildes. Bem-aventurados os humildes, os pobres em espírito. Tiago também diz que Deus se opõe ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Orgulho, irmãos, é o que Satanás quer. E como o orgulho muitas vezes pode até destruir uma família, destruir nossas vidas. Por isso que eu já repeti aqui, irmãos, inúmeras vezes, né? E não me canso disso, porque é uma verdade. Só tem um dono dele. Só um é o Senhor dele. Jesus Cristo. Não é o pastor, não é o vice-presidente, não é a diretoria, não. Dono da igreja é Cristo. Então, se tem alguém que deve ser exaltado na igreja, é Cristo. Se tem alguém que nós devemos render honra e glória, é Cristo. Se nós fizermos algo pelo reino, nós não podemos nos orgulhar disso. Porque não foi pelas nossas forças, foi porque Cristo nos fortaleceu para isso. Então, tudo vem dele e é para a glória dele. Nós só somos servos, escravos, na verdade. Somos escravos do Senhor. Você já viu um senhor, né, de escravo chegar para o escravo e falar assim, parabéns pelo seu trabalho, viu? Você tá jóia, você fez direitinho, capinou aqui o mato da maneira correta. Não, você faz o que você é obrigado a fazer.
Você não vai receber elogio nenhum. Né? Mas, na verdade, o nosso Senhor ainda vai nos dar um elogio de chegarmos lá na presença. E é esse que eu quero, que eu espero. Né? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu não quero ouvir mais nada. Eu não quero ser aplaudido. Eu quero que Cristo seja exaltado. E no dia em que eu estiver na presença dele, eu só quero ouvir essa frase dele. A parte do foste fiel no pouco, pode até pular essa parte. Só falar, entra no gozo do teu Senhor. É o que eu quero. Estar com Cristo por todo. É me regozijar nele. É me alegrar nele. E nada mais. Uma vez eu estava assistindo, tem lá na internet, você pode achar o Paul Washer, ele foi pregar, né? E quando ele subiu ao púlpito, né, as pessoas todas aplaudindo ele, chegando, né? E aí ele espera acabar os aplausos e ele dá uma dura, né? O povo, e ele fala que ele não lembro exatamente o que ele fala, mas foi, se eu estivesse lá, eu tinha estado debaixo do banco, né? Estava escondido até ele ir embora. Então, na verdade, irmãos, nós temos que ser humildes de espírito, né? Um cristão, ele deve se tornar humilde. Ele deve se reconhecer como indigno, porque nós não somos de fato dignos, né, irmãos? Nós somos indignos. Nós somos chamados pelo Senhor. Irmãos, quando nós pensamos em que nós éramos, não há nada do que nos orgulharmos. Não há por que eu ter orgulho. Porque se eu sou salvo, eu devo isso a quem? Cristo. Eu não devo isso ao meu pastor, eu não devo isso a quem me evangelizou, eu não devo isso à minha mãe, eu devo isso a Cristo. Porque Ele, e a Bíblia fala muito claramente, Ele me resgatou das trevas. Olha como eu era, morto, inimigo de Deus, né? Morto em delitos e pecados, inimigo. Eu tinha rejeitado a glória do Senhor, eu vivia nas trevas. Essas são as minhas características. Essas são as características de alguém filho do diabo. Está tudo na Bíblia isso aí, viu? Mas não estou inventando nada. Essas são algumas características que eu tinha. Do que eu tenho que me orgulhar? Se Cristo foi lá e me tirou dessa situação, se eu hoje o sirvo, se eu hoje o adoro, é tudo para a glória dele. Tudo para a glória dele. Então, irmãos, humildade começa com a nossa consciência adequada. Né? Consciente da nossa própria indignidade, de como nós éramos, de como nós estávamos, de como o pecado nos destruiu. E deveríamos, irmãos, diariamente lembrar diante do Senhor, confessar diariamente o nosso pecado. João disse: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, que a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e justificar de toda a injustiça. Devemos lembrar diariamente, irmãos, que se não fosse Cristo, nós também não estaríamos seguros. Irmãos, se eu acreditasse na perda da salvação, eu ia perder a salvação todo dia. Porque todo dia eu pego. Acho que mesmo se eu dormir 24 horas ainda, sono eu vou pecar em algum momento. Né? Se eu não pecar no sono, eu vou acordar um minuto. Quando aquele minuto que eu acordar, eu vou estar pensando em alguma coisa. Só para dizer que eu pequei naquele dia. Né? É inevitável. Ou eu pego por algum ato, ou por alguma palavra,
ou por omissão, porque a Bíblia diz: se você sabe fazer o bem, não faça, comete pecado. Comete pecado. Você tem a oportunidade de fazer o bem para alguém, você não faz. E às vezes você nem percebeu. Às vezes a oportunidade passou e você nem. Você pecou, porque você deixou de fazer o bem para alguém. Por isso que Davi fala, né? Como ele ora, ele fala assim: dos pecados que são ocultos também, me perdoe, Senhor. E ele também não conseguia lembrar de tudo. Assim como nós não. Depois da humildade, irmãos, considerarmos essa questão e lembrarmos que a nossa capacitação vem de Deus. Essa é a matéria correta. A humildade, depois da humildade, nós temos. Saiu aqui do lugar, ele fala com humildade e mansidão. Mansidão, ele vai caminhar junto com a humildade. Quando nós lemos também lá no Sermão do Monte, bem-aventurados os espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, nós vamos ter lá. Bem-aventurados os mansos. O que é mansidão, irmãos? Essa aqui eu nem vou gastar muito tempo, porque ela tem muito a ver também com a humildade. É uma sequência da humildade. Jesus era manso e humilde. Mansidão, irmãos, é o poder sob controle. Ser manso é controlar o nosso ímpeto, o nosso eu, a nossa força. Jesus foi manso. Jesus foi manso. Quando ele foi atacado, o que ele fez? Saiu batendo todo mundo, chutou, derrubou a cruz, bateu em Pilatos. Foi isso que ele fez? Ele não respondeu. Não abriu a sua boca. Ele foi acusado falsamente, ele manteve-se em silêncio. Ele poderia ter falado em sua defesa? Poderia. Ele poderia ter demonstrado o seu poder? Poderia. Mas o que ele fez? Foi manso. Silencioso. Não abriu a sua boca. Mas uma coisa interessante, irmãos, quando a casa de Deus e o próprio Deus foi atacado, Jesus não deixou quieto. Ele virou a mesa dos cambistas, ele expulsou os homens do templo, ele desceu-lhe lá umas chicotadas. Por quê? Porque a honra do Pai estava sendo atacada. Jesus não defendeu sua própria honra, mas a honra do Pai. Olha que interessante. Quando foi com ele, ele permaneceu assim. Mas quando o Pai e a casa do Pai foi atacada, ele disse: fizeram da casa do meu Pai uma casa de covil de... Ele não aceitou. Ele foi justo. Mas ele era um homem manso, mantinha o seu poder controlado. Humildade, mansidão. Terceiro lugar, o texto vai nos dizer longanimidade. Longanimidade. Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, ela vai se tornar uma pessoa longânima. Ela perdeu o seu orgulho, ela tem o seu poder sob controle. Qual vai ser a sua tendência a partir daqui? Ser uma pessoa branda, tranquila, que é a mansidão, que é ter o poder sob controle. E aí, na sequência, ela vai se tornar, depois de se tornar uma pessoa mansa, ela vai se tornar uma pessoa paciente. É uma consequência natural. Um longo humor. Uma pessoa que consegue ter tranquilidade a longo tempo.
Abraão esperou 25 anos para Deus dar o seu filho. Isso é paciência. Paciência. É longa e ele teve que esperar tudo isso. E ele esperou e alcançou a promessa. Deus disse a Noé que construísse lá a arca, e por 120 anos Noé trabalhou nessa tarefa. Isso é paciência, longa. Tiago disse que devemos ter paciência no sofrimento. Quando Deus chamou Jeremias, disse que Jeremias ia pregar e ninguém ia acreditar na sua mensagem. Jeremias foi odiado, caluniado, perseguido. Contudo, Jeremias serviu ao Senhor com fidelidade e com paciência. Interessante, né, irmão? Se quantidade de conversões ou de número de membros, demonstração de que a coisa está certa, Jeremias era um fracasso. Ninguém ouviu a pregação de Jeremias. Ninguém ouviu isso. Ele apanhou, ele foi preso, ele sofreu, ele continuou. Continuou anunciando, continuou passando, embora tenha passado aflição, passado título, perseguição, ele foi até o fim pregando, assim como Paulo, assim como Pedro, como todos os apóstolos, foram até a morte anunciando o Evangelho. Tem uma história que passou em 1871, quando Stanley foi para a África para encontrar e conversar com David Livingstone. Não sei se assim fala, mas tudo bem. E ele passou vários meses em companhia desse missionário, observando atentamente o trabalho desse homem. E é interessante que, durante esse período, com Stanley, ele parou de falar sobre assuntos espirituais com ele, porque ele não queria ouvir. Mas é interessante que esse homem ali, como missionário, viu a sua compaixão amorosa, a sua paciência para os povos africanos, além da compreensão de qualquer ser humano. Ele não conseguia entender, né? Stanley não conseguia entender como aquele missionário poderia ter tanto amor e paciência para com pessoas pagãs que faziam tanto mal a ele. E ele continuou incansável aqui. E Stanley escreveu no seu diário o seguinte: quando eu vi que a paciência incansável, que o zelo incansável pelos seus filhos da África, eu me tornei um cristão ao seu lado, embora ele não tenha me falado uma só palavra. Exemplo de paciência, de amor, de cuidado, levou aquele homem a ver que a mensagem é muito além de palavras. Paciência, longanimidade, ser de longo ânimo, né? E é uma característica que eu tenho que lutar todos os dias para ser uma pessoa longânima. Só a graça. Só a graça de Deus para fazer isso na minha vida. Em quarto lugar, eu já estou caminhando para o fim, vou tentar falar rapidinho essas duas últimas características. O apóstolo Paulo fala sobre suportando uns aos outros em amor. Um amor tolerante. Na verdade, a paciência vai levar a isso. A um amor tolerante. O amor cobre uma multidão de pecados. Tolerante não é aceitar o pecado, mas é agir com amor. O amor ágape é o amor que realmente traz isso. É o amor que, de fato, nos tira o egoísmo e consegue receber de maneira benevolente, com bondade, até mesmo os inimigos e os perseguidores. Então, quando Paulo fala aqui, suportando os outros, acho que eu já falei isso aqui com os irmãos, em outro contexto. Suportar não é aguentar.
Porque às vezes a gente, no português, a gente fala assim, eu suporto, né? Eu suporto, né? Tem nenhum exemplo para dar aqui. Os irmãos são todas pessoas boas, a gente. Mas aí apareceu Ezequiel, né? Eu estava falando, apareceu ele ali. Vamos botar ele de exemplo. Eu falei assim, Ezequiel, mas como ele é meu irmão em Cristo, eu tenho que suportar o Ezequiel, eu tenho que aguentar o Ezequiel. Ah, puxa vida, ele é complicado, mas eu aguento. Não é isso. Não é isso. Suportar não é isso. A ideia de suportar é dar suporte. Dar suporte. Eu já falei, acho que eu já usei esse exemplo. Isso foi em outro lugar, mas é sempre o exemplo que eu uso. Tá? Eu sempre gostei de brincar de bola, nunca aprendi a jogar. Eu quero que os irmãos saibam disso. Se algum dia a gente jogar bola, a gente saiba. Eu sou ruim. Né? Já viu um cara ruim jogando? Piora. Né? Piorou? Piora mais um pouco. Não chegou em mim ainda. Né? Vai piorando, que uma hora você chega. Você tem uma ideia, na escola, se eu fosse goleiro, dificilmente eu jogava. Né? Eu sou ruim. Mas eu sempre gostei de bola, sempre tentei jogar, mas nunca aprendi. Continuo me esforçando, por isso que eu sempre compro a bola, para eu poder jogar. Eu sou o dono da bola. Né? Então eu jogo. Então, mas a gente jogava na rua. Né? Aquela bola dente de leite, bate, toa para todo lado, né? Aquela bola cai na lança, fura, essas coisas. Mas caía na casa do vizinho, por exemplo. E a gente chamava lá, Dona Maria, Dona Roseli, vem abrir o portão, vai pegar a bola pra gente. Aí a Dona Roseli falava, eu vou furar essa bola, moleque. Às vezes a Dona Roseli não estava em casa. A gente batia, a gente queria continuar jogando bola. E não tinha outra bola. O que fazer? Pular o muro. Aí a gente fazia assim, né? A gente pega assim com a mão, punha assim, o cara pisa e a gente dá aquele pulso para ele pular o muro da casa da Roseli para pegar a bola lá na casa da Roseli. Não é isso? Isso é dar o quê? Suporte. Eu estou dando suporte para ele, porque nós temos um bem comum. Nós queremos o quê? Continuar jogando bola. A bola está lá na casa da Roseli, a Roseli não está em casa. E a gente precisa pegar a bola. Todo mundo quer continuar o jogo. Então, vamos trabalhar juntos por isso. Então, eu vou dar suporte para o Ezequiel, para ele pular lá e pegar a bola. Como ele vai voltar, é problema dele. Né? Eu estou dando suporte para ele ir. Ele tem como eu ir lá para tirar ele da. Mas sempre dá um jeito, né? Sobe no portão, cura lá, dá um jeito só. Faz um buraco no muro para pôr o pé e isso. Sempre dá um jeito, né? Mas por quê? Bem comum. Na igreja, irmãos, quando a gente fala de suportar, é dar suporte um ao outro, porque nós temos um objetivo comum. Nós temos um objetivo que queremos estar juntos. Mas para isso eu preciso dar suporte ao meu irmão, eu preciso suportá-lo, eu preciso segurá-lo, eu preciso caminhar, dar aquele suporte para ele continuar comigo. Então, essa é a ideia de suportar uns aos outros em amor. Ou seja, é de fato ter esse amor que a mesma pessoa, sendo uma pessoa difícil ou qualquer coisa assim, eu a amo e ela caminha comigo e eu dou suporte para ela continuar nessa caminhada comigo. E o resultado final disso, irmãos, de humildade, mansidão, paciência e suportar em amor, é a unidade. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Resultado final, quando nós, como igreja de Jesus Cristo, irmãos, andamos em humildade, em mansidão, somos pacientes e suportamos uns aos outros em amor, é que a igreja vai andar em. Essas são características que fazem parte da. Não vou dar detalhes aqui sobre a unidade, eu começo com ela semana que vem e no próximo assunto para a gente dar sequência ao nosso horário também. Mas veja que se nós andarmos na caminhada, o resultado vai ser resultado de bênção para a vida da igreja. É uma igreja que anda unida, que caminha junto, e o resultado dessa unidade é que as pessoas vão querer conhecer Jesus Cristo e vão querer
entender como é que esse povo... Eu gosto muito de olhar para Atos, lá no capítulo 2. Todo dia já ouviu 300 pregações sobre Atos 2, 42 a 47. Né? A gente fala lá, né, que eles comiam de casa em casa e partiam pão e não sei o que, tal. Tá? Mas há um trecho naquele texto que chama a atenção. E o Senhor ia acrescentando, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que aconteceu isso? Porque o mundo olhava para a igreja e falava, esse povo é diferente. Tem algo neles. Porque como é que eles se amam tanto? Como é que eles gostam tanto um do outro? Pessoas distintas, ricos, pobres, escravos, livres, homens, mulheres, eles se amam. Eles se toleram, eles têm paciência, eles são... O que esse povo tem? O que esse povo tem? Eu também quero. Irmãos, quando a igreja caminha da maneira que quer, chega um momento em que as pessoas começam a olhar para nós e falar assim, esse povo é uma coisa. E nós sejamos um povo assim. As pessoas nos olhem e nos vejam assim. Eu quero ser como aqueles crentes lá na cadeia. Porque eles são. Eu quero conhecer. Nós possamos, irmãos, ver glória do Senhor andando cada vez mais em nossas vidas e andando da maneira cada vez mais correta. Cheguemos e alcancemos essa unidade no vínculo do Senhor, do Espírito. Amém? Que Deus assim abençoe.